A humanidade é cheia de mistérios encantadores. Civilizações marcadas por seus avanços incríveis, construções monumentais e de uma precisão sem igual. Hoje iremos abordar nessa nova série no canal as cidades misteriosas. Senhoras e senhores, a cidade de Luxor, Egito. Os antigos egípcios a chamavam de Uast, que significa cetro. Os gregos a denominaram Tebas, pela semelhança com a cidade grega de mesmo nome. Posteriormente, os árabes a batizaram-na como Luxor, que significa palácio com 1000 portas. A mesma se encontra a cerca de 700 quilômetros do Cairo, capital egípcia, mas anteriormente se chamava Tebas e foi a capital durante estimados 1500 anos. Antes de Luxor, a capital era Mênfis e depois Alexandria na era ptolomaica. Sua riqueza de detalhes, arquitetônica e cultural para a civilização egípcia a fizeram um marco não só localmente, mas também a nível mundial. Luxor está dividida em duas partes pelo gigante rio Nilo. Na margem oriental, a cidade é consagrada aos vivos. Os vestígios dos mais importantes templos consagrados aos deuses da mitologia egípcia, enquanto na margem ocidental foi consagrada aos mortos, onde se encontram algumas das mais importantes necrópolis da antiga civilização egípcia, mesmo para o Planalto de Gizé. A cidade de 3,4 mil anos, construída pelo faraó Amenhotep III, foi abandonada pelo seu filho herege, Akhenaton, e contém resquícios incrivelmente preservados a partir de seus governos. A história de seu fundador adverso, o faraó Akhenaton, que significa algo como aquele que louva Atom, útil a Atom ou usado por Atom. Amenófis IV, o egípcio antigo Amenhotep IV, foi um faraó da 18ª dinastia do Egito que reinou por cerca de 17 anos e morreu em 1336 ou 1334 a.C. Akhenaton aboliu em sua época o politeísmo convencional e passou a adotar algo mais monoteísta, tendo como centro da adoração o deus Atom, onde supostamente Akhenaton teria dito em relação ao novo deus reinante: Atom vivo, não há outro exceto ele. O deus Atom era representado como um disco solar, a fonte de vida terrena. Por volta do ano 1364 a.C., Akhenaton teria então se tornado rei ainda por volta dos 15 anos de idade. É provável que tenha havido ainda uma corregência do reinado com Amenófis III, mas isso jamais pode ser confirmado em vias de fato por não haver um registro talhado ou escrito em algum lugar. Por volta do ano 5º de seu reinado, o então Amenhotep muda seu nome para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Atom, o que representou seu repúdio ao deus Amon. O rei declarou também filho do profeta de Atom, uma divindade representada, como anteriormente dito, um disco solar. Akhenaton insistiu que o deus Atom era a única divindade que deveria ter sido cultuada, sendo o próprio faraó o único representante dessa divindade. Isso renderia um protesto absurdo por parte dos altos sacerdotes locais, mas não surtiu muito efeito. O governo de Akhenaton gerou muitas perseguições aos antigos deuses cultuados localmente e acabou por atingir fortemente até mesmo a população, que ficou com uma má impressão do governante atuante na região, que foram obrigados a retirarem dos hieróglifos as menções aos antigos deuses. Não se sabe ao certo sobre a morte de Akhenaton, a não ser que ele faleceu no 17º ano de seu reinado. Sua múmia poderia talvez ter sido queimada ou colocada no Vale dos Reis. Suspeita-se que tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes, prejudicados por sua administração austera. Uma múmia masculina foi encontrada na tumba KV-55, que é considerada como a senda de Akhenaton, mas isso também ainda não pode ser provado até o momento. Semencaré. Provável que esta pessoa se trate de uma das mais famosas figuras reinantes egípcias, a Nefertiti. Reinou por cerca de 2 anos até que, aos 8 anos de idade, o jovem Tutankhamun foi elevado ao trono do Egito. Seu breve reinado, ele morreu quando tinha apenas aproximadamente 18 anos, foi marcado pela reaproximação da família real com o clero tebano dos deuses
da mitologia egípcia, tanto que o faraó recém-entronado trocou seu nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon, selando uma carta, uma certa paz com os sacerdotes de Tebas e com as tradições antigas egípcias. As radiografias feitas na múmia de Tutankhamon mostram um golpe no crânio, o que levanta a hipótese dele ter sido assassinado. Tutankhamon foi sucedido por Ai, que reinou 3 anos, e este, por sua vez, também foi sucedido por Horemheb. O templo de Luxor foi iniciado na época de Amenófis III e mais tarde foi aumentado por Ramsés II, o faraó mais longevo de toda a história egípcia, tendo sido concluído apenas então no período muçulmano. É o único no mundo que, em si, contém os documentos da época faraônica, greco-românica, copta e islâmica. Os templos foram construídos 6 santuários para barcas ao longo do caminho entre os templos de Luxor e Karnak, que serviam como pontos de parada para as embarcações que levavam os deuses durante as procissões nos festivais. Esse caminho também teria sido decorado com esfinges com a cabeça de Nankhtebo. Cada estação era preparada com um simbolismo específico. Por exemplo, a quarta estação era a de Kamhi, que resfriava o remo de Amon. A quinta estação representava a beleza do deus, e a sexta era um santuário para si, destacando-o como o Senhor dos Caminhos. Construído por múltiplos faraós entre os anos 2200 e 360 anos a.C., o Templo de Karnak contém em seu interior o Grande Templo de Amon e outros múltiplos templos menores, capelas e o Grande Lago Sagrado. Os faraós mais importantes que intervieram em sua construção foram Hatshepsut, Seti I, Ramsés II e, por último, Ramsés III. Provavelmente o mais espetacular templo é o Grande Salão de Hipostilo, com mais de 5.000 metros quadrados. O mesmo contém cerca de 134 colunas, sendo que as 12 centrais são as mais largas e elevam o teto, já inexistente a cerca de 23 metros de altura. Luxor é uma cidade verdadeiramente mística e ainda hoje permanece com esse ar. Com toda certeza, valeria uma pena uma visita a este lugar fantástico.